Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Palavra de Deus, pegue o Evangelho nas suas mãos. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Assim que você encontrar, diga glória a Deus, para que eu saiba que você também encontrou. Gênesis, capítulo de número 26. E nós vamos fazer a leitura aqui no versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém? Vou ler outra vez, preste bastante atenção. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém, igreja? Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Então coloque a mão assim na altura do seu coração, eleve o seu pensamento a Deus. Querido Deus e soberano Pai, meu Deus amado e Pai bendito, Deus todo-poderoso, nós convidamos ao Senhor mais uma vez para ocupar o lugar de honra nesta casa. Meu Deus, nesta noite nós queremos que o Senhor venha se revelar através da Tua palavra, a cada vida que aqui está presente, a cada pessoa que nos escuta e nos assiste à distância. Fala, meu Deus, a cada vida, fale a cada coração, que verdadeiramente esta palavra venha como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que esta pessoa que veio hoje buscando uma resposta, uma direção do alto para a sua vida, que de forma alguma ela saia da mesma maneira que chegou. Fala, meu Deus, com o teu povo através da tua palavra, responde, direciona e abençoe no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, pode se assentar. Podeis tomar o assento, por gentileza. E a primeira coisa que nós precisamos abordar, para que possamos dar sequência aqui, é o que significa a fome, ou o que representa a fome. Quando nós olhamos para um contexto natural, a fome nada mais é do que a extrema necessidade que alguém sente por algo que é de suma importância para a sua vida. Vou repetir, a fome nada mais é do que a extrema necessidade por algo fundamental para a existência humana. Vou dar um exemplo. Quem aqui se alimentou hoje? Diga glória a Deus. Se não tiver, nós vamos pagar um café para você daqui a pouco, viu? Mas, geralmente, a pessoa que não se alimenta e que entra nesse estágio de fome, ela está com uma extrema necessidade fundamental, de algo fundamental para a sua sobrevivência. Muitas pessoas, elas não entendem, elas não sabem discernir o que é estar com fome e estar com vontade de comer. Existe uma diferença muito grande. Vontade de comer, segundo a ciência diz, né? Geralmente o ser humano vai sentir de 3 em 3 horas. Você pode comer agora, daqui um tempo, você vai sentir vontade de comer outra vez. A fome é quando alguém não tem nada para se alimentar, isso aí já há alguns dias,
Ou seja, ela está sem aquilo que é de suma importância para a sua sobrevivência. E quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver, em primeiro momento, que não era a primeira vez que a fome tinha vindo sobre aquela terra. Aquele lugar já estava sendo vítima da fome pela segunda vez. E veja que assim como aconteceu com o pai de Isaac, está acontecendo com ele também. E eu nem vou entrar no mérito de algumas coisas que, se não resolvidas, aquilo acaba voltando depois. Eu quero que você foque comigo no que está acontecendo. E veja que, se você olhar para a palavra de Deus, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles enfrentaram momentos de fome em algum momento da sua vida, de extrema necessidade por algo fundamental para a sobrevivência, para a existência. E quando você olha já no contexto bíblico, a fome, ela vai aparecer em alguns momentos da história e sempre com um fator muito peculiar, sempre fazendo com que alguém tome alguma decisão, tome alguma atitude. Só para contextualizarmos um pouco aqui, vá comigo ainda em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. E quando você achar, diga glória a Deus. Gênesis 12, e versículo de número 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era o que mesmo, igreja? Grande sobre a terra. E é interessante que essa fome que Abraão ele vai enfrentar, ela vem em um momento muito peculiar da sua caminhada com Deus. Ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, Deus dizendo assim: Abraão, que ainda se chamava Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai em direção à terra que eu lhe mostrarei. E quando ele toma aquela decisão de fé, de obedecer à voz de quem ele nunca havia visto, e de quem aparentemente ele não conhecia profundamente, mas vai em direção a uma terra que ele não conhecia pela fé, em um determinado momento daquela trajetória, daquele caminho, vai vir uma fome tão grande sobre a terra, que aquele homem que agiu com uma fé fora do comum, sobrenatural, ele vai sentir medo e vai tomar a decisão de desviar-se do caminho para ir peregrinar no Egito, em busca de suprimento, em busca de alimento, de sobrevivência. Quando você olha para a palavra de Deus, vamos aqui no livro de Ruth, olha o que está escrito também na palavra de Deus, está depois de Juízes. Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1. Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1. E assim que você for encontrando, diga glória a Deus. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Verso 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Parece até cômico, se não fosse tão séria a situação, que esse homem sai de Belém de Judá, e a cidade Belém, ou o nome Belém, quer dizer casa do pão. Ele sai da casa do pão para peregrinar em uma outra terra, em Moabe. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi.
E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E o que vai acontecer na família daquele homem é que naquele lugar aonde ele foi buscar sobrevivência para ele, para a sua família, ele acaba morrendo. Há um cenário de morte, pois não só ele vai morrer ali da família, ou seja, ele sai de um lugar em que havia fome, mas que até parece ser algo cômico, né? Chamava-se Casa do Pão. Ele sai da Casa do Pão, vai peregrinar nos campos de Moabe, e quando ele chega naquele lugar, ele mesmo vai morrer, seus filhos morrerão, e a história que deveria ser de sobrevivência se torna uma história trágica de morte. Claro que depois há uma reviravolta muito grande, mas o que eu quero enfatizar é que mais uma vez nós vemos o cenário de fome vindo sobre a terra, e devido àquele cenário de fome, alguém é movido a tomar uma decisão, a tomar uma atitude. Se você for olhar dentro da palavra de Deus, vá lá comigo em Gênesis, capítulo de número 43. E a princípio só estou citando aqui, para que você compreenda a situação. Gênesis, capítulo de número 43. E no verso 1, assim que você achar, diga glória a Deus. Verso 1 diz assim: e a fome era o que mesmo, igreja? Gravíssima na terra. Veja que a fome, ela vai aparecer em vários momentos dentro da Escritura. E em todos esses momentos, de alguma sorte, inclusive nesta, a fome, ela tem um papel fundamental para algo. Diga assim, o que, pastor? Direcionar alguém. Fazer alguém tomar uma atitude. Porém, quando você vai contextualizando e buscando entender a história, em alguns momentos, como este, era Deus manifestando a sua justiça para cumprir a sua promessa na vida de José. Mas, na maior parte dos casos, se eu posso dizer assim, a fome, ela tem um papel muito triste, que é desviar a pessoa do propósito de Deus, do projeto de Deus. E para ser mais claro, vamos comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Verso 1 diz assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o que, igreja? Fome. Extrema necessidade de algo fundamental para a sobrevivência humana. Você vai conhecer uma pessoa de fato quando a sua vida estiver em jogo. Quando alguma atitude ou decisão dela depender da sua vida. Imagina quando nós olhamos para dentro do próprio contexto da palavra de Deus, dentro das histórias bíblicas, nós vemos que em um período de extrema escassez, onde o exército inimigo cerca o povo de Deus, veja que haviam pessoas, praticando o canibalismo,
mulheres comendo seus próprios filhos devido ao tamanho da fome que havia sobre a terra. A fome, ela faz com que o ser humano manifeste os seus instintos mais primitivos. A fome, ela tem esse poder de mostrar, né, a parte mais sombria que uma pessoa tem. Imagina alguém diante de uma extrema necessidade pelo alimento e que daquilo ali depende a sua própria vida. Ou seja, a fome revela muitas coisas. E veja que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira forma que Satanás usou para tentar Jesus foi exatamente a sua extrema necessidade por algo fundamental de sua sobrevivência. Porque Jesus, ele possuía a sua natureza 100% divina, mas também 100% natural. Então, depois desse jejum prolongado de 40 dias, ele vai sentir na sua carne a fome. Desculpa ser repetitivo, a extrema necessidade de algo fundamental para a sua sobrevivência. E Satanás, ele já tinha como, por instinto, né, ou nas suas perspectivas, que Jesus, ele não suportaria aquela primeira tentação. E o que ele vai dizer? Manda que estas pedras se tornem no que, igreja? Pães. Já viu aquelas pedras? Eles falam pedra batata, já viu? Elas parecem uma batata, de fato. Já viu? Pedra batata. Já viu aquelas que são maiores? Parece pães, né? A pessoa que está ali, já há 40 dias e noites, sem comer, a sua carne, né? Já naquele estado extremo da sua sobrevivência, quando olha aquilo, para Satanás, ele já entendia que naquela primeira tentação, Jesus, ele não suportaria e obedeceria a sua ordem, transformando aquelas pedras em pães. Mas mesmo diante daquela extrema necessidade, Jesus, ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Veja que nós olhamos para a palavra de Deus e nós conseguimos enxergar que além deste alimento natural, existe um outro alimento espiritual que supre as necessidades do homem, do ser humano. Dentro da palavra de Deus existe outro alimento, e eu posso dizer já de cara que este alimento é a palavra de Deus, e sem este alimento também o ser humano, ele não sobrevive. Porque alguém pode gozar de boa saúde, perfeita vitalidade, porém, se a pessoa ela não for alimentada com a palavra de Deus, ela vai murchando, perecendo espiritualmente. Vou usar um exemplo dentro da igreja. Deixa o cristão parar de ler a Bíblia. Deixa o cristão parar de orar, parar de jejuar, de buscar a presença de Deus. A alma dessa pessoa tende a definhar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: está se alimentando direito? Ixi, pelo jeito que você falou aí, eu já foi preocupado. Olha nos olhos dessa pessoa, faz assim, ó, abaixa uma sobrancelha, levanta a outra e diga assim: está se alimentando bem? É, mais ou menos, né? Se você tem sentido falta de um alimento, olha o que está escrito ali: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é o alimento de Deus que veio para saciar a fome da humanidade. Só vai perecer de fome aquele que quiser. Mas usando ainda esse paralelo, né? O nosso corpo, ele necessita de alimento para a sua sobrevivência. Mas a nossa alma também precisa de se alimentar. E só fazendo um adendo aqui, viu, rapidamente, não vou me desviar do propósito. Existe comida e existe alimento. Alguém pode pegar ali um prato de miojo e dizer que se alimentou bem. É gostoso, não é? Ixi, meu pai. Ninguém gosta de miojo, não?
Aí você quebra um ovo assim, mistura. Que isso? Você não sabe o que é bom, então. Eu vivi disso aí alguns anos da minha vida. Era só isso, pão e salsicha, pão e salame. Era assim minha vida, né? Depois eu casei, Deus me deu a vitória. Tô brincando, lá em casa quem cozinha é eu. Mas, minha gente, existe comida que alimenta e existe comida que tapeia a fome da pessoa, a necessidade. Alguém na correria ali pode comer uma coxinha e dizer que se alimentou. Alguém na correria pode comer um pacote de biscoito e falar, não, tô pronto. Mas isso a longo prazo vai provocar também um estado de inanição espiritual. Você vê esses cristãos de hoje, a maioria, por que a pessoa hoje está na igreja, pulando, gritando, dando glória a Deus, rodando e fazendo e acontecendo, e amanhã a pessoa está lá no mundo? Ela achava que estava se alimentando. Ela achava que estava em um lugar onde a sua alma era suprida, alimentada. É isso que nós vemos, é o quadro da humanidade. Você vê, muitas vezes, igrejas cheias, pessoas até famintas, mas que na hora que a palavra de Deus é aberta, nada com nada acontece. Nós vemos hoje se falar de avivamento, nós ouvimos se falar de renovo, disso, daquilo, mas as pessoas não mudam. A pessoa está na igreja há 10, 15, 20 anos, continua mentindo, continua vivendo como se nunca tivesse experimentado o verdadeiro alimento de Deus. As pessoas estão entrando e saindo e nada está acontecendo, porque já diz, né, o dito popular que você é aquilo que você come. Você também é o que você ouve, o que você aprende da palavra de Deus. Se você está, né, se empanturrando de algo que ainda não transformou a sua vida, então me desculpe, você até está comendo, mas não está se alimentando com o verdadeiro alimento que veio do céu. Está dando para você compreender? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Este é só o primeiro risco. Esse é só o primeiro risco daquele que não se alimenta, que a fome pode trazer. Agora já não estou falando mais do que é físico, estou falando do que é espiritual. E como eu disse, o segundo, porém, da fome, é que a fome, ela tem uma força de fazer com que a pessoa, ela tome uma decisão. Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o pai de família, a dona de casa, que ao ver os seus filhos passarem necessidade, não vai tomar uma atitude? Ô pastor, se precisar, eu vou bater uma laje, pastor. Não que seja errado. Pastor, se precisar, eu vou quebrar pedra lá numa pedreira da vida, mas eu vou trazer o pão no final do dia para dentro de casa. Pastor, eu vou fazer o que for necessário para não ver aqueles que eu amo passar necessidade. A fome, ela tem essa força de mover as pessoas. E como eu disse para você no início, isso tanto pode ser para te mover para perto de Deus, como te mover para longe de Deus. O contexto é que vai determinar. Voltamos lá para Gênesis capítulo 26, e olha o centro da mensagem, né? E de fato a pregação começa agora. Gênesis capítulo 26 e versículo 1, quando você achar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha para você ver, quando você analisa o contexto na palavra, você chega a uma conclusão. Diga assim, qual, pastor? Isaque, primeiramente, ele vai se aconselhar com Abimeleque, que era rei dos filisteus. Quando nós olhamos dentro do contexto, não só bíblico, mas histórico, os filisteus, eles são inimigos do povo de Deus até nos dias de hoje.
disse que esse grupo radical aí, Hamas, eles têm uma linha dos filisteus e até hoje atacam o povo de Deus. E veja que Isaac, diante daquele cenário de fome, ele vai se aconselhar com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha para você ver. E eu já quero apontar a primeira coisa. Alguém que está diante de uma extrema necessidade de algo fundamental para a sua sobrevivência, muitas vezes não se dá conta, mas vai se aconselhar com o próprio inimigo. A pessoa está passando luta dentro de casa e vai se aconselhar com alguém que nem temor a Deus tem. A pessoa está passando prova dentro de casa, passando luta com a família, e vai pedir conselho para quem nem uma família constituiu. Olha para quem está do teu lado e diga assim: cuidado com quem você anda se aconselhando. Mas vamos aqui a um ponto muito importante, pelo contexto da história, porque logo após ele se aconselhar com Abimeleque, quem que aparece para ele, dizendo, não desças ao Egito? Deus. E se Deus está dizendo, não desças ao Egito, é porque bem provavelmente o conselho de Abimeleque foi qual? Isso aqui não vai dar nada não. Vai para o Egito. Pelo contexto da história, você percebe que logo após ele haver se aconselhado com Abimeleque, Deus aparece para ele e diz, olha, não desças ao Egito, não vai para lá. Então nós entendemos que ou a decisão de Isaac, ou o conselho que ele recebeu, que também gerou na sua escolha, foi para que ele fosse para o Egito. E biblicamente falando, historicamente falando, o Egito era uma das maiores potências, ou a maior potência do mundo antigo. Era um país regado por vários rios, havia de fato uma terra próspera, havia sim lugares para se plantar abundantemente. Só que havia um porém, diga assim, qual, pastor? Não era a direção de Deus para a vida de Isaac. E nós entendemos que a fome, nesse caso, estava fazendo com que Isaac tomasse uma decisão de o levar para longe da promessa de Deus, para o levar para longe daquilo que seria o centro da vontade de Deus para ele e para a sua descendência. Porque nós vamos ler daqui a pouco, mas Deus vai dizer para Isaac, Isaac, fica nessa terra, porque eu darei essa terra a você e a toda a sua descendência. E veja que a fome está querendo empurrar Isaac para longe do lugar aonde a promessa de Deus se cumpriria na sua vida. E eu posso aproveitar e apertar um pouquinho, igreja? Daqui a pouco vai ficar melhor. Posso apertar mesmo? Como eu disse para você e fiz questão de repetir várias vezes para ficar gravado na sua mente, a fome é a extrema necessidade de algo fundamental, indispensável, que sem ele não dá para viver para a sua existência. E a fome, ela se revela de diversas formas. Tem a fome física, que é a falta do alimento, da comida mesmo, de fato. Mas a fome também, nesse contexto, pode ser interpretada de algumas formas. Diga assim, quais, pastor? A extrema necessidade de algo fundamental para a sua sobrevivência, mas no que diz respeito à sua vida financeira, à sua vida pessoal, à sua vida sentimental. Posso ser mais claro? A pessoa pode estar vivendo um período de fome, de escassez na sua vida com Deus. A pessoa já não sente mais a presença de Deus. Ela ora e é como se houvesse um teto de bronze sobre a sua cabeça. Ela não sente mais a presença de Deus como sentia. A pessoa era tão atuante nas coisas de Deus, fazia obra, cantava, pregava, louvava, enfim. E hoje a pessoa não consegue. É como se o corpo espiritual, como se não houvesse forças para voltar à presença de Deus, buscar a Deus e servir a Deus.
Essa fome pode ser um momento que você esteja atravessando na sua vida conjugal. Ô pastor, parece que não há mais amor, carinho, respeito, cumplicidade, comunhão. São dois estranhos dividindo o mesmo teto. A extrema necessidade de algo fundamental é fundamental. Que haja amor, respeito. É fundamental que possamos sentir a presença de Deus, ou crer pelo menos que Deus está presente. A fome, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas da sua vida. Como está a sua vida pessoal? Ah, pastor, minha vida pessoal está uma desordem, está uma bagunça, minha vida financeira, enfim. Em qual área da sua vida que, porventura, a fome esteja gravíssima? Ah, pastor, é minha vida sentimental. Que luta, pastor. Quando eu penso que vai dar certo, dá errado. Quando eu penso que é de Deus, é do diabo. Quando eu penso que é para casar, estou na rua de novo. Desculpa a palavra. Mas é sério. É sério. Qual é o momento da sua vida que você está atravessando agora? Pastor, quando eu acho que minha vida vai deslanchar, que a coisa vai acontecer, que o cenário da minha vida vai mudar, aí, pastor, a fome vem. E geralmente, pastor, quando vem, me impulsiona a tomar decisões que, ao invés de me atrair à presença de Deus, está me afastando de Deus. Aí a pessoa, naquela carência toda, né? Ela vê laço, ela acha que é coração e onde é laço. A pessoa, muitas vezes, diante de situações na vida sentimental, conjugal, financeira, material, enfim, em todas as áreas da vida, quando chega esse momento de fome, de escassez, de extrema necessidade, geralmente a pessoa é impulsionada a tomar uma decisão, uma atitude na contramão daquilo que Deus tem para a sua vida. A pessoa está passando uma fome na sua vida financeira, aí alguém aparece e diz assim: ah, fulano, faz um caixa 2 ali. Seu patrão tem muito, não vai nem sentir falta. Ô fulano, você está aí há tanto tempo só, vai aproveitar a vida, você é novo, fica com todos, fica com todas. E a pessoa, muitas vezes, naquela extrema necessidade de algo que é básico, é de Deus, é para a vida, a pessoa acaba tomando uma decisão que, ao invés de atraí-la à presença de Deus, vai afastá-la da presença de Deus. E a pessoa, sem perceber, ela vai morrendo espiritualmente, ela vai morrendo sentimentalmente, financeiramente, em todas as áreas da vida. A fome, muitas vezes, o problema, as lutas, para usar um português bem mais claro, em dado momento da vida da pessoa, vai ser como o impulsionador para afastar a pessoa de Deus. Porque você já percebeu, quando as coisas estão dando certo, quando tudo está bem, a pessoa está feliz com Deus, Deus está abrindo a porta, Deus está dando a vitória, Deus está mandando o anjo com a chave, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, e a pessoa está feliz. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a não acontecer, aí a pessoa entra nesse período de fome. Todo período de crise, todo período de fome, ou vai te aproximar de Deus, ou vai te afastar de Deus. Vira para quem está do teu lado e diga isso: todo período de fome, luta, escassez, dificuldade, ou irá te aproximar de Deus, ou irá te afastar de Deus. E veja que Deus, ele aparece naquele momento para fazer com que Isaac, ele não tome a decisão que prejudicaria não apenas a sua vida, a vida de toda a sua descendência. E eu acredito que Deus te trouxe aqui nesta noite para que Deus pudesse dizer a você: não desças ao Egito, não saia da minha presença, não saia da minha direção para a sua vida. Mas por quê, pastor? Porque quando nós olhamos biblicamente falando, o Egito, ele tipifica o mundo que nós vivemos.
O Egito, ele é uma tipologia desse mundo caído que nós vivemos nele. O Egito, ele tipifica um mundo que jaz do maligno, que já pertence ao maligno, aonde o errado é certo, o certo se tornou errado, aonde tudo se pode, tudo é livre. O Egito, ele tipifica esse mundo podre que nós vivemos. E você já viu? É só o momento da luta aparecer que a pessoa quer descer para onde? Para o Egito. A coisa começa a ficar difícil, a pessoa diz assim, eu vou dar um tempo da igreja. Ah não, estou precisando esparecer minha cabeça, sabe? Eu vou dar uma volta ali no mundo, sabe? Sempre que vem esses momentos, a primeira sugestão ou do ser humano ou do próprio Satanás é dizer, vai para o Egito. Sai da onde Deus te colocou. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer, versículo de número 3. Deus ainda dizendo a Isaac, vou pegar o versículo 2 só para contextualizar. Diz assim, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina aonde, igreja? Ixi, está fraco. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Não se mova do lugar aonde Deus te colocou, permaneça firme, pois é neste lugar que Deus vai honrar a sua vida, é nesse lugar que Deus vai te abençoar. Não deixe as circunstâncias orquestrar o rumo da sua vida, seja o protagonista dela. Tem pessoas que bate um ventinho, a pessoa já está indo para o mundo. Vem uma luta, a pessoa já está indo para o mundo de novo. A coisa aperta um pouco, a pessoa já pensa, vou pegar o primeiro expresso para o Egito. Já compra a passagem como Jonas fez. E a vida da pessoa vai degringolando dia após dia. É só ladeira abaixo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Se mantenha na direção de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está dizendo, Isaac, fica nessa terra, porque essa terra que você está, ela pertence a você, e pertencerá à sua semente depois, e será nesse lugar que eu te multiplicarei e te abençoarei. E se ele desce? E se ele vai para o Egito? Oh, meu querido, minha querida, preste bastante atenção nisso. Talvez você esteja diante de uma escolha que pode transformar a história da sua existência e também daqueles que virão depois de você. Usando até uma forma mais clara para te explicar, uma escolha pode definir a história de alguém. E essa escolha começa pelo dia que você decide ou não entregar a sua vida para Jesus. Porque se hoje, ouvindo a palavra de Deus, você decide entregar a sua vida para Jesus, não quer dizer apenas que você vai ter uma religião ou terá uma igreja para frequentar. É muito além disso. A escolha que você tomar hoje ou não, ela acarretará a história sua, daqueles que virão depois de você e de toda a sua eternidade. Ai, pastor, mas o senhor não sabe que eu estou passando o pior momento da minha vida. Isaac também. Pastor, mas que situação, pastor, eu não vejo saída. Eu olho para a terra, eu só vejo fome, miséria, sofrimento. Eu olho para as circunstâncias à minha volta, só vejo sofrimento, só vejo mal. Mas aquilo que os teus olhos não conseguem ver hoje, os olhos de Deus que estão sobre toda a terra já contemplou. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Para de tomar decisão pelo calor da emoção.
Para de tomar decisões pelo impulso do momento. Eu falo de experiência própria. A pior coisa é você olhar para o cenário à sua volta e tomar alguma decisão baseado naquilo. Deus está falando: Isaac, essa terra é sua. Você acha que Abimeleque aconselhou Isaac ao quê? Fica aqui, vamos lutar junto. Sai daqui. Eu quero aquilo que é seu, eu quero a sua terra, eu quero a sua descendência, eu quero aquilo que Deus prometeu a você. E quando a pessoa, ela escuta a voz de Deus, ela terá a decisão, ou ela estará em posse da escolha de crer ou não. Porque, vou ler aqui ainda, Isaac tinha as suas últimas sementes. E como a terra era uma terra de fome, provavelmente ele pensou o quê? Se eu semear aqui, acabou minha vida. Se eu investir a única coisa que eu tenho aqui, e se falhar? E isso me dá também uma base para dizer para você algo. Talvez você esteja aqui nessa igreja hoje, e a sua maior dúvida é: e se eu semear minha vida na presença de Deus? Se eu entregar a minha vida para Jesus hoje, o que será de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Talvez você esteja nesse conflito de mente, dizendo: eu estou diante de uma situação, preciso tomar uma decisão. Se eu fico nessa vida que eu estou, nessa vida de sofrimento, tormento, não sei. Mas você precisa tomar uma escolha, não baseado à fome do mundo, aos problemas da vida, às circunstâncias à sua volta, mas segundo a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, versículo de número 6, olha o que está escrito. Diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. E só para adiantar a história, versículo de número 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A decisão dele foi de permanecer, ainda que tudo à sua volta estivesse dizendo: saia. Ele disse: eu prefiro obedecer a Deus. Eu vou ficar firme na direção que Deus tem para a minha vida. Se é aqui que Deus falou que vai me abençoar, é aqui que eu vou ficar. E a Bíblia diz que ele vai semear, e naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O fator que abençoa a sua vida não é o governo que está. É claro que cada pessoa, independente de qual seja, tem o seu viés político, tem a sua ideologia, suas crenças, seus valores, e tudo bem. Nós não estamos aqui para moldar a sua cabeça. Cada pessoa aqui tem um costume de vida. Cada pessoa, ela tem uma crença que foi construída com ela. Mas o fator predominante que decide entre quem vai ser abençoado e não, é se a pessoa está na direção de Deus ou não. Quantas pessoas aí com a parede forrada de currículos, diploma, de pós-graduações e dali para lá, e a pessoa não consegue engatar na vida. A pessoa estudou, a pessoa tem tudo para ser feliz e não consegue. Porque o que define quem vai ser abençoado ou não é se Deus estará presente em sua vida ou não. O fator predominante é Deus. E me desculpe, você com toda a sua inteligência, sabedoria, com seus contatos, se Deus não estiver com você, a vida continuará da mesma forma. Fome para todos os lados. Porque aqui até agora nós estamos falando de uma fome terrena, de uma fome física, de problemas naturais. Problemas naturais que cercavam a vida da pessoa, no caso Isaac, que estava pressionando ele a tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Mas olha o que diz aqui o livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós.
Eu aconselho você, se não sabe, vai pelo livro de Daniel, você vai chegar lá mais depressa. Daniel, Joel, Amós. Amós, capítulo de número 8. E versículo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se essa fome natural, ela é implacável, essa aqui, eu digo para você que é muito mais implacável do que ela. Eu aprendi quando criança com a minha mãe, que eu nunca tive fome, independente dos bons e maus momentos que nós passamos. Algumas por decisões pessoais, outras pelo contexto geral. Uma vez eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, estou com fome. Eu lembro até hoje, minha mãe olhando no fundo da minha alma e dizendo assim: Rafael, você não tem fome, você tem vontade de comer. E eu aprendi com a vida que eu não tinha fome mesmo. Eu já conheci pessoas que passaram por isso. Hoje, quando eu vou falar alguma coisa nesse aspecto, eu digo assim: estou com vontade de comer. Porque a fome é cruel, igreja. A fome é algo terrível. E não está somente lá na África, na Nigéria, naqueles países, não. Se você olhar bem próximo de você, a fome está batendo na porta de muita gente. Talvez a comida que você ou joga fora ou não quer comer, alguém daria tudo para poder comer aquela comida. Para você entender. Tem gente revirando a sacola do lixo para pegar o que alguém não quis comer. O que alguém rejeitou, o que alguém dispensou. Só que agora nós estamos falando de uma fome que não é a fome pelo pão e nem a sede pela água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a alma da pessoa está atribulada, a vida da pessoa está sem sentido, quando a pessoa não tem um norte para ver, quando a pessoa não tem uma direção, ela sente que ela está morrendo, que ela está perecendo, que a sua vida está definhando. Ela sente que ela precisa de uma direção de Deus para a sua vida. Algumas pessoas ainda reconhecem isso. O problema é que a maior parte das pessoas, quando essa fome, que não é uma fome por algo material, físico, sobrevém à vida delas, alcança a vida dessas pessoas, elas tentam saciar a fome de uma outra forma. E é aí que muitas pessoas estão descendo para o Egito. Deus está enviando a fome da palavra dele, o desejo pela presença dele, o anseio por estar na presença dele, e muitas pessoas, por não compreender esse estado espiritual, a pessoa ela vai para o mundo de ponta cabeça. Quanto mais a alma se sente vazia, quanto mais o espírito está vazio, quanto mais sem sentido a vida se torna, a pessoa tenta preencher o espaço que está dentro dela com os prazeres do mundo. Aí vem o álcool, vem as drogas, a prostituição, a criminalidade, a jogatina e tantas outras coisas. E por mais que a pessoa tente pegar os prazeres do mundo inteiro e trazer para dentro de si, ela sempre se sentirá vazia, faminta, porque não é uma fome natural. Não é uma fome que os prazeres de uma noitada podem satisfazer, que o deleite no álcool, nas drogas, pode suprir na vida de alguém. É comum de se ouvir que o espaço de Deus dentro de nós, ou o espaço que há dentro de nós, ele é do tamanho, da medida exata de Deus. É por isso que nós vemos o mundo do jeito que está, o ser humano está perdendo
o sentido da vida, a sua alma está entrando no estágio de fome tão profundo que a vida perdeu o sentido. Por mais que a pessoa faça, aconteça, a vida dela não faz sentido. Ela sempre está se sentindo vazia, sempre se sente sem um propósito. E já pegando o gancho, nós estamos no mês de combate ao suicídio. E quantas pessoas não estão tirando a própria vida? Quantas pessoas não estão perecendo? Hoje a pessoa está rindo, amanhã ela está pulando de uma ponte. Hoje a pessoa está lá sorridente no meio da balada, pula, dança, e amanhã... E as pessoas vão dizer o quê? Não, nem parecia. É porque a alma, ela sente fome. E repito, você pode pegar todas as iguarias do mundo, todos os alimentos do mundo, todos os prazeres do mundo e tentar suprir e não conseguirá. Jesus, ele contou uma parábola onde um homem dizia assim, após ter a sua colheita ter sido abundante, ele diz assim: ó minha alma, você tem bens em depósitos para muitos anos, coma, beba, se deleita, folgue. E veio uma voz dizendo assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Será que você está compreendendo isso? Essa fome, esse vazio que você sente no seu coração, é isso que nada te completa, nada está bom para você, sempre está faltando algo. Isso é uma evidência da falta da pessoa mais importante que existe na face desta terra. E digo na face desta terra porque Ele está conosco. É a presença do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus suprir a sua alma, sustentar você, você nunca mais sentirá esse vazio dentro da sua alma. A sua vida voltará a ter sentido, você voltará a ter propósitos. Se coloque de pé, toda a igreja. Deus, Ele quer suprir a fome da sua alma com aquilo dali, ó, o pão vivo que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. E o Espírito de Deus, como diz as Escrituras, Ele é a água viva, igreja. Certa vez Jesus, Ele dialogando com uma mulher, Ele vai dizer assim: se você conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, é você que me pediria, e eu te daria da água da vida. E ela, né, mais do que depressa, ela disse assim: me mostra onde está, não quero ter que voltar aqui para pegar água. Mas essa água, a fonte, ela é gerada no interior da pessoa. A pessoa não supre com aquilo que vem de fora, ela supre com aquilo que vem de dentro, porque se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sem isso, não há paz, não há alegria. Só que existe uma coisa. O alimento, você também escolhe se vai comer ou não. O pão da vida está aqui, e Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. A fonte da água da vida está jorrando, saltando para a vida eterna. Mas é você que escolhe se irá beber. Porque eu posso te dar o alimento e você dizer assim: eu não quero, eu rejeito, eu não aceito, eu prefiro viver do jeito que eu estou. Eu posso te dar de beber desta água, que não vem de mim mesmo, mas que é a própria fonte, e você dizer assim: eu não quero beber. A escolha sempre será sua, mas não se esqueça, não diz respeito apenas a esse momento, não diz respeito apenas à vida que você tem, diz respeito ao seu futuro e eternidade. É você que escolhe
se vai receber o alimento ou se vai rejeitar o alimento. E para ser mais claro, é você que escolhe se você quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se hoje você vai rejeitá-lo e continuar tentando saciar a fome e a sede da sua alma com os prazeres que o mundo tem a oferecer. E desculpa, só mais um adendo aqui. Nem tudo que comemos, de fato, é alimento. Nem tudo que a pessoa come aí fora nutre o seu corpo. A escolha é pessoal. Se você quiser, o alimento está servido aqui a você. Pastor, como eu faço para receber esse alimento? Como eu faço para saciar a fome da minha alma e a sede do meu espírito? É simples. É só você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomá-la o quanto antes. Não deixe que a fome te leve para longe de Deus, mas que te atraia a presença de Deus. Eu vou fazer 3 convites aqui rapidamente. E o primeiro deles é para você que ainda não comeu desse pão. Talvez você está vivendo aí de fast food espiritual, né? Ora, vai lá no celular, ouve uma pregação de 30 segundos. É bom. No momento ali rapidinho é bom você ouvir uma pregação de 30 segundos. Os louvores, né, pastor? Eu amo os louvores, eu amo escutar os hinos dos crentes, dos evangélicos. É ótimo. Mas, todavia, entretanto, a duração é por pouco tempo. Você logo se esquece daquilo. Aí você corre lá, não preciso, vou lá na igreja hoje porque eu estou meio pesado, sabe? Eu vou pedir o pastor para fazer uma oração, eu quero sentir mais leve. Aí você vem, só belisca e vai embora de novo. E a alma continua faminta. O alimento que Deus tem para a sua vida, esse será para sempre. E se você hoje quer entregar a vida para Jesus, confessando Ele como seu Senhor e seu Salvador, esse é o primeiro convite que eu vou fazer. O segundo é para você que até já se alimentou. E é por isso que você não consegue se alimentar com outra coisa. Sua alma sempre está sedenta, porque você conhece o verdadeiro alimento. Você conhece a Deus, você conhece a palavra. Pastor, eu posso até rodar pelo mundo, mas eu sei que o que está faltando é a presença de Deus. Eu quero voltar para a presença de Deus. Se você quer se reconciliar, esse é o segundo convite que eu faço a você. E o terceiro convite é para você que ainda não é batizado. Jesus, ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. É uma decisão que mudará a história da sua vida. Há alguém aqui no nosso meio, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Todos que já tomaram essa decisão sabem como é. Ninguém vai julgar você por isso. Mas se você hoje quer se alimentar, quer receber o pão da vida, Jesus Cristo, quer voltar para Ele, ou tomar a decisão de no próximo batismo se batizar, levanta a sua mão assim, eu gostaria de fazer uma oração por você. Quer? Vem aqui na frente do altar. Isso, fica aqui na frente do altar. Se tem mais alguém, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se tem mais alguém, esse é o momento, essa é a hora. Tome a decisão correta, igreja. Eu sei que dá medo, né? E desculpe até o exemplo grosso que eu vou citar aqui. Eu sei que quando você olha lá para um sanduíche e vê um prato de salada, você vai dizer, eu quero sanduíche. Mas isso a longo prazo não vai satisfazer você. O que Deus tem para você é bem melhor. Se você sente, ou até mesmo está se sentindo fraca na fé, pastor,
Eu sinto que eu preciso me alimentar. Não me afastei, já entreguei minha vida para Jesus, eu estou caminhando, mas eu sinto que eu preciso de uma força maior. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Se tem mais alguém, venha aqui à frente. Eu vou me ajoelhar aqui também. Glória a Deus. Pode ficar em pé, não tem problema, viu? Coloque a mão assim na altura do coração, vocês que estão aqui. E todos os que estão aqui, você que está no seu lugar, aqueles que nos ouvem à distância, orem comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, nesta noite eu tomei a decisão correta. Eu quero alimentar não apenas o meu corpo, mas eu quero alimentar a minha alma e o meu espírito. Sacia a minha sede, mata a minha fome pela presença do Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida para jamais ser riscado de lá, pois eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Eu vou orar rapidamente por você, querido Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus. Supra a alma desta pessoa, alimente, meu Deus, essa pessoa nos períodos de sequidão, de fome, de lutas e adversidades, e que o nome dessa pessoa esteja escrito diante do Senhor no livro da vida para jamais ser riscado de lá. Pai eterno, Deus amado e Deus todo-poderoso, assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.